Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos só de cemitérios para vocês. Histórias assombradas. Assovio no cemitério. A moça que nos conta esse relato diz que quando isso aconteceu ela tinha 12 anos e morava com a família dela numa cidade no interior de Minas Gerais, próximo a Belo Horizonte. Ela conta que o pai dela era militar aposentado e levou eles para essa cidade de interior justamente para, segundo ele, descansar um pouco. E o acontecido foi no dia de finados, quando eles foram para o cemitério visitar os túmulos dos avós paternos dela, que estavam enterrados numa cidadezinha próxima de onde eles moravam. Ela conta que era um dia cinza, nublado, como geralmente é o dia de finados, e eles entraram naquele pequeno cemitério. Ela conta que o cemitério não estava cheio, não tinha lá tanta gente. E aí foram em direção ao túmulo, dos avós, e o pai e a mãe dela ficaram lá, conversando, fazendo orações, ali no túmulo dos avós. Bom, ela conta que sempre foi inquieta, e até hoje é. No auge dos seus quase 46 anos de idade, que é a idade dela agora, hoje, quase 46 anos, ainda é hiperativa, ela diz. Então imagina naquela época, quando ela era criança, ela não conseguia ficar parada no lugar, ela tinha que ficar andando, se mexendo, não conseguia ficar parada num lugar só. Então, enquanto ela estava ainda perto dos pais ali, ela ficava brincando por entre os túmulos, subindo meio fio dos túmulos, descendo, tentando ali se equilibrar nos túmulos, na beirada dos túmulos, ali no chão, aquelas muretinhas que tem entre um e outro. Ficava ali tentando se equilibrar, observando tudo em volta. E ela conta que estava soprando um vento assim levemente frio. E foi numa dessas brisas de vento frio que algo chamou a atenção dela. Era um assovio fraco, que estava longe, parece, mas que ela escutou e aquilo chamou a atenção dela. Era quase imperceptível, mas ela percebeu na hora que aquilo não era barulho do vento e aquilo chamou a atenção dela. Aí ela olhou na direção de onde ela achava que estava vindo aquele assovio e começou a andar, a procurar, de onde vinha, tentando não se afastar muito dos pais. E nesse instante o vento soprou de novo e novamente aquele assovio, só que agora parecia um pouco mais próximo. E isso fez com que ela percebesse que ela estava indo na direção certa. E ela conta que a curiosidade dela era maior do que o medo, então ela deu mais alguns passos na direção daquele assovio. E de novo o vento trouxe aquele barulho de assovio, agora mais nítido ainda. E ela diz que a princípio ela imaginou que fosse alguma outra criança brincando com ela, mas à medida que ela foi se aproximando do som, ela percebeu que o tal assovio era de um homem adulto. E ela conta que por um momento ela pensou: vou continuar andando até encontrar quem está fazendo esse barulho. Se por acaso acontecer alguma coisa, eu grito pro meu pai, ele vem e me salva, já que ele tá armado. Então ela se encheu com um misto de curiosidade, coragem e medo e seguiu adiante na direção daquele assovio, que agora estava bem mais nítido e sem muitos intervalos. E aí, quando ela percebeu que aquele assovio estava muito claro, ou seja, parecia que ela estava do lado de quem estava assoviando, aí ela parou. E por incrível que pareça, o assovio também parou. Ela conta que estava em meio a túmulos altos e alguns também meio baixos. Então ela pensou que esse homem que estava assoviando estava fazendo algum jogo, alguma brincadeira de esconde-esconde com ela. Aí ela resolveu olhar do lado de um túmulo lá para ver se o cara estava escondido ali. Não tinha ninguém. Aí ela foi do outro lado olhar do outro túmulo, do outro lado do túmulo, nada ali também. Aí nesse momento ela conta que o medo bateu forte e ela resolveu chamar o pai dela porque ela pensou que talvez esse homem que estava assoviando, estava tentando atrair ela para algum lugar, para roubar ou coisa pior, Então ela chamou pelo pai e insistiu que ele viesse até onde ela estava. E o pai dela, como um homem muito calmo, veio sem pressa. E quando o pai chegou, ele perguntou para ela o que ela estava fazendo ali. E ela contou tudo para o pai dela e pediu para que ele desse uma olhada ali nos arredores para ver se tinha alguém escondido. Aí imediatamente o pai dela começou a dar uma varredura lá, olhar por volta de todos os túmulos, inclusive olhar em volta daquele túmulo no qual ela achou que o cara estava escondido.
de onde vinham os assovios. Mas como não encontrou nada, ele falou para ela que era para eles voltarem para o túmulo dos avós. Mas ela diz que é curiosa e sempre gostou de cemitérios. Ela diz que gosta de ficar olhando as datas dos túmulos, imaginando com quantos anos aquelas pessoas morreram, né, fazendo as contas, olhando as fotos das pessoas, imaginando como foi a vida daqueles que lá estão. Gente, confesso que sou igualzinha, eu gosto de ficar fazendo isso no cemitério. Eu gosto de ficar andando, olhando por lá, vendo as datas, imaginando, realmente, como ela disse, olhando as fotos, imaginando a vida, quando morreu, por que morreu, o que aconteceu, né? Tudo isso ficar divagando na frente de túmulos de desconhecidos. Não sei, né? Meio mórbido, mas a gente gosta. E ela diz que quando eles já estavam para voltar para o túmulo dos avós, ela reparou que ali em cima daquele túmulo, de onde parecia que vinha o tal assovio, tinha uma fotinho caída, virada para baixo, assim, em cima do túmulo. Aí ela puxou a mão do pai dela e pediu para que ele virasse aquela foto para ela poder ver o rosto da pessoa que estava enterrada ali naquele túmulo. Mas o pai dela não quis mexer na foto, não, mas ela insistiu que ela queria ver quem era. Então o pai dela foi lá e desvirou a foto e mostrou para ela. E ela toda feliz olhou para a foto e falou: "Olha, pai, é um moço. Olha, quem sabe você não conhece ele?" E o pai dela, com aquela calma habitual dele, virou a foto, olhou e fez uma cara de espanto e surpresa. E ela lembra do pai dela ter dito algo como: "Nossa, eu conheço esse moço. Ele era meu amigo de infância, eu não sabia que ele estava morto." E o pai dela leu então o nome que estava escrito ali naquele túmulo e confirmou que era o amigo dele de infância. E aí ele chamou a mãe dela para mostrar o que eles acabaram de descobrir com a ajuda da moça que nos conta esse relato, da filha. E relatou sobre o assovio que ela ouviu ali, que levou até aquele túmulo, né, descobrindo o seu conteúdo. E o pai dela olhou para ela com ternura, sabendo que a mediunidade dela estava cada dia mais forte. Ela diz que para eles essa comunicação foi intensa, pois através da mediunidade dela um espírito fez contato para se despedir do pai dela, que era o seu amigo em vida. E isso é realmente fantástico. O cemitério assombrado. O moço que nos conta esse relato é um policial civil aposentado, tem 60 anos e mora no Rio de Janeiro. E o que ele vai contar aqui aconteceu na infância dele. Ele conta que morou no bairro de Inhaúma, no Rio de Janeiro. E lá em Inhaúma tem um cemitério muito grande, ele diz. E esse cemitério ficava uns 5 minutos da casa dele, cerca de uma quadra da casa dele, e ficava uns 15 a 20 minutos da casa do fulano, um amigo dele. E ele diz aqui, a título de curiosidade, um dos grandes nomes da música está enterrado nesse cemitério, que é o Pixinguinha. Bom, ele conta que nos anos 60, lá por 1960, ele estudava numa escola onde ele fez o jardim de infância, né, e o primário. O primário, antigamente, é o equivalente a hoje ser a primeira parte do ensino fundamental. E ele diz que a classe dele era ele e mais uns 10 colegas, que foram os mesmos por cerca de 6 anos naquela escola. E ele tinha um melhor amigo, que era o fulano, né, da sala dele, e na mesma idade dele. Então, certa vez, quando eles tinham 8 anos de idade, quando eles estavam no meio do ano letivo, o fulano não apareceu na escola. Não apareceu aquele dia, não apareceu no dia seguinte, nem no outro dia, nem no outro. Eles chegaram a cogitar que o fulano tinha mudado de escola. Até que depois de um mês sem ir à escola, o fulano voltou normalmente. E só alguns anos mais tarde, a mãe do moço que nos conta esse relato contou o que aconteceu com o fulano, porque ele passou aquele mês inteiro sem ir para a escola. E foi a própria mãe do fulano que contou para a mãe do moço que nos conta o relato. Ele acha que a mãe dele esperou ele crescer um pouco para poder entender o que tinha acontecido. Então a mãe do fulano contou que um certo dia o fulano acordou com febre, indisposto. Ela achou que ele tivesse com um resfriado e não mandou ele na escola. Só que os dias foram passando e o fulano só piorava. E a mãe dele procurou várias ajudas médicas, e sendo que naquela época não era tão fácil igual hoje, né? Ela procurou se consultar também com um médico particular que tinha ali no bairro, mas sem sucesso. E o fulano começou a definhar
e a sua mãe entrar em desespero porque não sabia o que ele tinha. Ela já tinha levado ele até no hospital, mas nem no hospital conseguiram êxito, nem no hospital sabiam dizer o que ele tinha. Até que lá pro 20º dia, vendo que o fulano não ia aguentar de tanta fraqueza, estava perigoso já, ela resolveu levá-lo a um centro espírita. Era a sua última esperança. E lá no centro, uma entidade que estava incorporada no médium disse: devolve o que ele pegou. A mãe do fulano ficou atônita e perguntou: Devolver? Devolver o quê? E a entidade acrescentou: devolve o que ele pegou no cemitério. Aí então a mãe do fulano se lembrou que realmente ela tinha ido ao cemitério juntamente com o fulano e uns outros parentes um final de semana antes dele adoecer. Mas ela não se lembrava de mais nada que pudesse levar a entidade a falar para devolver alguma coisa para o cemitério. E a mãe do fulano voltou para casa desesperada, procurando alguma coisa que pudesse ter vindo do cemitério, que ele pudesse ter pego do cemitério, mas ela não encontrava nada. Até que, olhando num canto do jardim, ela viu uma coisa velha, sem nenhuma identificação. E era um aro de coroa de flores. Só o aro. Ele explica aqui que as coroas de flores feitas para os funerais antigamente, elas eram feitas de uma mistura de um emaranhado de palha, um entrelaçado de palha que era enrolado com papel e arame, até ficar no formato de um aro. E aí então as flores eram espetadas ali, espetadas nesse aro com um palito de madeira, tipo palito de churrasquinho, sabe? Até ficar do jeito que a gente vê lá nos velórios. Dependendo do preço, tem aquelas coroas maiores, mais vistosas, com flores mais caras, ou então coroas mais simples, com flores mais baratas, mas o aro é o mesmo para todas. E ele diz que esses aros eram muito resistentes ao tempo e ficavam com a sua forma preservada por anos. As flores caíam, o papel se desmanchava, mas o aro ficava intacto. Então, a mãe do fulano se lembrou que naquele final de semana, quando eles voltavam do cemitério, o fulano vinha rolando alguma coisa pela rua, que ela nem se deu conta do que era. Ela conta que vinha conversando com os familiares ali pelo caminho, enquanto o fulano vinha brincando, rolando esse objeto que parecia um pneu de bicicleta, ela falava. Tava brincando de rolar aquilo pela rua. Pronto, descobriu o que era. Naquele mesmo dia, ela pegou aquele aro, levou até o cemitério e depositou ali no Cruzeiro das Almas. E para sua surpresa, quando ela voltou e chegou em casa, o fulano, filho dela, já estava sem febre e com aparência já quase normal. Alguns dias depois, ele já estava completamente recuperado. As idas ao cemitério com a minha avó. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu quando ela era criança e é em Portugal, ela é portuguesa. Isso aconteceu em São Miguel, nos Açores. Ela conta que era uma criança de 12 anos, mais ou menos, lá por 1985, 1986. E a avó dela ia direto no cemitério para limpar os túmulos, enfeitar os túmulos dos bisavós da moça que nos conta o relato. Ia rezar, acender velinhas e tudo mais. E a moça que nos conta o relato diz que, como era a mais corajosa, era ela que sempre acompanhava a avó, porque diz que a avó não gostava de ir sozinha. E um certo dia, acompanhando a avó dela até o cemitério, quando ela entrou no cemitério, chamou muita atenção dela um túmulo, onde a foto ali era de um militar novinho. Ela conta que olhava a foto e ficou ali meio hipnotizada olhando para aquela foto quando ela escutou a avó dela chamar. Então ela saiu e foi de encontro à avó dela que estava lá, não era túmulo, era ossuário. Era o ossuário dos bisavós. Então ela foi até o ossuário dos bisavós, né? E ficou ali com a avó dela. Mas como criança não consegue ficar quieta, né? Você acha que ela ficou paradinha ali do lado da avó no ossuário? Não, ela saiu dar uma volta no cemitério, andar pra lá, pra cá, explorar. Ela era muito curiosa e diz que o mistério da vida e da morte é algo que a fascina até hoje. E tava ela lá andando pelo cemitério, muito distraída, quando não viu uma cova aberta. Aí você já pode adivinhar o que aconteceu, né? Enfiou o pé, enfiou a perna na cova. Então ela ficou com uma perna enfiada na cova e a outra de joelho assim na terra.
Mas na época ela nem ligou muito para isso, não se machucou muito, né? E beleza, caiu na cova, mas passou. Ela não pensou no que poderia acontecer, né? Os males que isso poderia trazer, talvez. Bom, voltaram para casa, aquele dia correu normalmente, quando chegou a noite ela foi dormir, como sempre, tudo normal, só que ela começou a sonhar. E no sonho vinha um homem e esse homem dizia que conhecia ela. Ele dizia que a conhecia e que veio buscá-la. Ela conta que o sonho era horrível, era muito escuro, era em lugares assim angustiantes e estranhos. E ela dizia para o homem que ela não o conhecia e que ela não ia com ele para lugar nenhum, não. E aí ela acordava completamente suada, agoniada, sem saber por onde ela tinha andado. E o estranho é que ela acordava com os pés sujos de terra. Mas ela diz que nunca foi sonâmbula, nunca sequer tinha levantado da cama para andar por fora. Como que o pé dela estava sujo de terra? Bom, o tempo foi passando e já fazia 2 meses que esse mesmo pesadelo acontecia. E uma noite ela começou a sonhar o mesmo sonho com aquele mesmo homem que dizia que a conhecia e que veio buscá-la. E ela, no desespero de fugir dele no sonho, parece que ela levantou da cama. Realmente, ela se levantou da cama e saiu correndo pela casa. E parou nas escadas, porque ela fala que a casa era um sobrado. E então ali parada, na beira da escada, ela sentiu uma mão empurrar ela. Sabe, ela sentiu uma mão nas costas, um empurrão nas costas. E a força daquilo era medonha, tanto que ela agarrou no corrimão ali, no corrimão da escadaria. E ela gritava e fazia tanta força, mas que o grito saía abafado. Mas mesmo assim, o pai dela, que dormia no quarto ao lado da escada, escutou os gritos abafados dela e foi ver o que estava acontecendo. E no momento que ela achava que ela já não ia mais conseguir segurar no corrimão e ia cair das escadas, ela sentiu alguém segurando ela e era o pai dela. E ela conta que fez tanta força no corrimão que chegou a arrancar os suportes na parede de cimento. Aí logo na manhã seguinte, depois dela contar para os pais tudo o que aconteceu, os sonhos que ela estava tendo todo aquele tempo, o pai resolveu levar ela até a igreja. E lá ela conversou com um padre que disse que ela não poderia mais voltar ao cemitério, porque alguma coisa tinha acompanhado até em casa. Isso depois dela ter caído e enfiado a perna naquela cova. Aí ela conta que o padre fez umas rezas, benzeu a testa dela com água benta e um óleo, e a partir desse dia os pesadelos acabaram. Ela diz que foi um alívio. E também ela nunca mais voltou no cemitério. A flor do cemitério. A moça que nos conta esse relato diz que quem conta, na verdade, esse relato é da mãe dela. E na casa onde ocorreu o relato morava na época os pais dela, ela e uma tia materna. A mãe dela conta que sempre ia no cemitério visitar o túmulo de uma outra irmã dela que havia se suicidado. E 2 anos antes do ocorrido, sempre que a mãe dela ia ao cemitério, no caminho até o túmulo da irmã dela, ela passava, obviamente, por outros túmulos. Mas dentre esses túmulos havia um que chamava muito a atenção da mãe dela, que era um túmulo que tinha flores em cima. Ele tinha tipo um jardinzinho em cima do túmulo. E ela diz que nessa época a mãe dela não podia ver uma flor que ela gostasse, que ela já queria catar uma muda. Né, mãe? Minha mãe é assim também. Pode ver uma florzinha que vai lá arrancar a muda, esteja onde estiver. Até aí tudo bem. A mãe dela continuou fazendo as visitas, né, regulares ao túmulo da irmã dela, mas nunca tirou os olhos daquelas flores encantadoras daquele outro túmulo. Até que um dia ela resolveu que ia parar naquele túmulo e olhar aquelas flores mais de perto. É que ela queria uma muda mesmo, né? Ela já estava com a intenção de pegar uma muda ali do túmulo. Só que daí a mãe dela foi lá, fez uma oração no túmulo, pediu para o falecido se ela podia pegar, ela queria uma muda da flor vermelha. Porque diz que a avó dela, a mãe da mãe dela, sempre diz que quando você quer uma coisa, você tem que pedir para o dono. Se desculpou ali com o falecido por estar levando uma muda daquela flor, tudo, mas levou. Levou para casa, plantou num vaso e a flor continuou linda ali naquele vaso por vários dias, ela nem murchou. Ela conta que nessa época ela era pequena, tinha
2 anos de idade. E ela e a mãe sempre viajavam com o pai. Sendo assim, a tia ficava sozinha em casa. E aí um dia eles chegaram de viagem, o pai deixou elas em casa e seguiu a sua viagem. E a noite chegou, estavam todos ali na sala assistindo TV e diz que a tia dela sempre falava que morria de medo porque diz que aquela flor era de cemitério. E nesse mesmo dia, a tia estava lá junto na sala com elas, quando ela olhou na direção da cozinha, que estava escuro, e aí ela gritou para a mãe da moça que nos conta esse relato, gritou para ela, Vânia do céu! E a mãe disse que virou e falou, o que foi, Ju? Daí a tia contou para a mãe que viu 2 pernas correndo em direção à flor e sumiu ali a hora que chegou perto do vasinho. E contou ainda que essas pernas não tinham o resto do corpo, era só as pernas mesmo que ela viu correndo em direção ao vaso da flor do cemitério e sumiu ali perto do vaso. Diz que formava meio que um degradê com a escuridão da cozinha, sabe? Então, as pernas era nítido, só que aí ia ficando escuro, escuro, escuro com a escuridão da cozinha e não se via mais a parte de cima das pernas. A mãe dela conta que depois que a tia disse, né, relatou essa visão, as 2 ficaram muito assustadas e rezaram muito. Até que a mãe dela tirou aquela flor de dentro de casa, deixou lá fora do lado do muro. Não contente, no dia seguinte ela pegou o vaso de flor e levou até o túmulo de onde ela pegou a muda. E pediu 1000 desculpas por ter pego a muda daquela planta de lá e disse que nunca mais pegaria a flor de lugar nenhum. Bom, depois desse relato diz que a mãe dela perdeu até o gosto por flores. Mas ela ainda gosta de algumas que são dadas pelos vivos. E ela diz ainda, Deus que me livre e guarde de pegar flor de cemitério de novo. E diz que já tem até alguns anos que ela não vai mais ao cemitério. O negócio aqui é cuidado, é melhor não trazer nada de dentro do cemitério, não é? E se vocês gostaram desses relatos, deixem o seu joinha, se inscrevam no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!